Olá, eu sou Bira Mello e você está no canal. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Ó, compartilhar com vocês uma descoberta muito interessante que foi essa semana exposta na mídia. Dentro daquilo que eu conheço como vida, é algo que eu gosto muito, tá bom? E é algo que enche os nossos olhos, você que gosta também de arqueologia, né, de história, daquela questão das descobertas que são feitas aí, que nos encantam, dentro do nosso planeta aí, dentro da nossa história aí, que nos faz se tornar investigadores, né, curiosos da história. O que acontece? Essa semana, arqueólogos encontraram ali uma cidade grega perdida. Ela foi construída, certamente, afirmativo isso, por prisioneiros naquela guerra que teve, sabe, entre gregos e troianos. Então, ela foi uma cidade ali que foi construída por ele. Diz a lenda que a cidade chamava Tênia, né, na Grécia Antiga. Ela foi fundada por troianos capturados pelo rei Agamenon de Micenas durante sua guerra ali com Troia no século 12 a 13 a.C. Arqueólogos tinham uma ideia aproximada de onde essa cidade poderia estar localizada, ali na península do Peloponeso, mas eles também tinham provas, mas não tinham, né, provas tangíveis para afirmar isso. Agora, essa semana, eles acreditam ter descoberto exatamente o local, e isso já foi confirmado inclusive. Esses cientistas gregos, eles encontraram alguns restos ali, né, de assentamento de casas, muralhas, joias, moedas, essas coisas, e alguns túmulos que datavam do quarto século a.C. até a época romana, por volta de 150 a.C. Tá? Eles descobriram paredes, cuidadosamente construídas, ou seja, com muito cuidado, pisos de barro, pedra e mármore, que era realmente a feitura de pessoas que iam habitar por muito tempo no local, que é o que eles faziam, né? As cidades que eram feitas antigamente, de passagem, eles não tinham tanto cuidado, e quando tinha alguma estrutura física muito bem delineada como essa que a gente citou, isso significava que eles entendiam que ficariam ali por muitos dias, ou seja, criando um conforto, já que ficariam por muito tempo, tá bom? Eles também encontraram ali cerca de 200 moedas muito raras mesmo. Essas moedas eram criadas aí na intenção de pagar as viagens pós-morte, como a gente vê naqueles filmes gregos, né? Por exemplo, aquele filme Guerra de Titãs, né? Batalha de Titãs, uma coisa assim, em que quando eles passam por um mundo dos mortos, inclusive é muito parecida com a cultura egípcia, né? Isso aí era uma cultura muito vívida naquela região e na época antiga, eu posso assim dizer. Quando eles passavam para a morte, eles tinham que pagar, né, o barqueiro, vamos dizer assim, e aí eles colocavam moeda nos olhos daqueles que morriam. Inclusive no filme nós vemos isso acontecer algumas. Eles encontraram inclusive 7 túmulos ali, mais ou menos adornados ali com, né, muito bem cuidados ali com vasos, joias. Quando eles olharam dentro do túmulo ali, daquele alguns vasos, tinha resto de uma mulher e uma criança. Eles estão convencidos de que tudo isso comprova a existência de Tênia. O trabalho de escavação nas proximidades ali da atual, no caso hoje, essa cidade se chama Tiliomond, começou em 2013. A principal arqueóloga desse trabalho é Helena Korka. Ela disse que as descobertas sugerem que os cidadãos de Tênia foram incrivelmente ricos. Ela acrescentou que as cidades ali também estão localizadas em uma importante rota comercial, então o que faria de fato essas pessoas assim muito bem financeiramente. Cidades ali que eram muito famosas na época, a cidade de Corinto, né, na Bíblia inclusive fala um pouco dessa cidade, e Argos, né, no norte, Peloponeso. Isso é interessante porque a gente tem como eles eram escravos e eram ricos, né? O conceito de escravidão naquela época era um pouco diferente de hoje, tá? Os escravos poderiam se tornar ricos, os prisioneiros, desculpa, poderiam se tornar ricos, sim. A ideia era que quando eles eram tomados e eram feitos prisioneiros, eles poderiam viver no meio da sociedade. Eles viviam comumente no meio da sociedade, né? Podiam vender, só não podiam voltar, eles não eram livres, eles eram prisioneiros, tinham que viver ali no meio da sociedade em que eles foram aprisionados. Eles só não podiam voltar para a terra deles. E naquela época isso era muito importante. A gente vê, por exemplo, Israel, que viveu muitos anos ali, 70 anos, se eu não me engano, na Babilônia, eram pessoas que eram presas e viviam normalmente, né? O profeta, né, Daniel, ele inclusive foi um dos conselheiros do rei Dario na Babilônia. Então assim, você vê que o conceito era um pouco diferente hoje. A gente pensa em prisioneiro, a gente pensa o cara preso numa cadeia, né, sofrendo maus tratos, etc. Na época era diferente, mas isso também, só de viver longe da pátria, já era algo que era muito terrível para as pessoas que ali estavam, né? Já não era algo simples. As cidades ali, a cidade que foi achada, ela tinha algumas figuras nas cerâmicas bem distintas, assim,
com muita influência oriental, inclusive. Tá? Isso demonstra o contato deles com o Oriente, né, entre o Oriente e o Ocidente. Eles tinham com certeza uma maneira própria de se pensar, na medida do possível, claro, e ele ajudava até a formar ali a própria cultura, né, com suas políticas e coisas do tipo. Eles acreditam que a cidade prosperou muito durante a Era Romana, mas que pode ter sido abandonada 4 depois de Cristo. Com as escavações ali continuando, essa arqueóloga Corca, ela disse que existem alguns detalhes a mais que eles vão estar revelando conforme o tempo for passando aí e nos enchendo de curiosidades, na verdade, para saber com mais profundamente. Você que tem um tempo, você que tem uma possibilidade, procura aí, faz uma busca aí sobre a cidade de Tenea. Essa cidade foi muito importante. Há muitas das cidades que nós vemos hoje, toda aquela área, Turquia, Grécia, né? Não sei se vocês sabem, a Grécia e a Turquia hoje, a Turquia que nós conhecemos como nome de Turquia, Troia ficava localizada em uma parte da Turquia, tá? Então essas cidades ali, tem muitas delas foram formadas realmente por prisioneiros, e hoje são grandes cidades e a gente nem imagina. Isso era muito comum naquela época, né? Se aprisionavam pessoas e eles acabavam formando uma cultura própria ali, trazendo a sua cultura, mixigenando um pouco com as outras que estavam ali, e eles acabavam formando cidades bem poderosas com relação a isso. Beleza? Espero que você tenha gostado. Muito legal, né? Um pouco mais da história sendo revelada. Cada dia a gente acha que não tem muito mais para ser revelado e a gente acaba entendendo que não é bem assim. Então, acampo para mim e acampo para você que quer descobrir um pouco mais também, quem sabe, né? Uma de suas viagens, de repente depois você se forma um arqueólogo e consegue também fazer parte das descobertas aí. Beleza? Eu fico por aqui, agradeço o seu carinho, a gente se encontra no próximo vídeo. Bye bye.